Ricardo, de que forma que você retrata a mulher nos seus livros? Eu retrato como ela é, múltipla, né? Eu escrevo ficção e também não ficção, né? Na ficção, os personagens femininos são retratados através dos arquétipos femininos, que são muitos, né? A mulher livre, a mulher submissa, a mulher com medo de assumir a sua própria liberdade ou a sua sensualidade, né? A questão da dicotomia, né? Que a nossa cultura religiosa ocidental jogou muito na cabeça das mulheres, que ou ela é uma santa ou ela é uma puta. Quanto que a gente sabe que não é assim, claro, né? Preto e branco, né? Claro. Toda mulher tem um pouco de santa e tem um pouco de puta, né? Então a gente tem que lidar com isso, né? E na ficção eu também lido, né, com essa diferença. E na não ficção, nas crônicas, nos ensaios, discutindo a questão feminina, do gênero e como o masculino se relaciona com isso. Você acha que a mulher realmente tem medo de expor a sua sensualidade? Ela tem medo de trabalhar, de pôr para fora essa sensualidade toda? Com Sim. Medo de se expor a essa... de deixar de ser santa, de mostrar não sou santa? Exatamente. Eu acho que ainda rola esse medo por conta da sociedade machista que a gente ainda vive, né? Nos valores patriarcalistas, né, que a gente ainda vive. Então eu acho que ainda rola esse medo na mulher, né, de soltar a tigresa, né, e ser mal interpretada, né. Então, mas já foi pior, né? Já foi pior alguns anos atrás, alguns séculos atrás, não, algumas dezenas de anos atrás, a questão da religião ainda era muito presente e reprimia muito essa questão desse arquétipo da mulher livre, né? Hoje a mulher já pode exercer mais esse arquétipo da sua liberdade de forma mais tranquila, ainda bem. Você acha que hoje ela tem assim, se preocupado mais em buscar o seu prazer, seja ele sexual ou seja o prazer de estar bem consigo mesma? Sim, acho que isso acontece, né? Inclusive a própria Carol aqui que está com a gente tem um trabalho nesse sentido, né? E o trabalho dela demonstra isso, né? Que as mulheres estão buscando se sentir melhor com o que elas são, né, Carol? Mas, né? É a questão da independência mesmo. A mulher hoje em dia ela é muito independente. Então, acho que fazer um ensaio sensual retrata isso, mostra que ela é poderosa. Então, ela tem o poder de mostrar a sensualidade que faz dela mulher mesmo. Então, acho que é bem por aí mesmo. Mas ela ainda tem uma grande dificuldade em expor isso. Tem, pelo machismo. Vou medo, concordar, né? De ser julgada. E o preconceito, na maioria das vezes, vem, no caso do ensaio sensual, vem de dentro de casa. A mulher quer fazer um ensaio, o marido não apoia e chega até a questionar: pra que você quer fazer isso? Ou melhor, pra quem? Pra quem você quer fazer isso? E ela não tem que pensar nisso pra outra pessoa, tem que pensar em fazer por ela, pra ela, independente do que o marido vai achar. Mas ele não apoia e fala: não, você não vai fazer. E elas muitas vezes não fazem. Porque existe ainda muita maldade, né? E a maldade está na cabeça de cada um, né? Então, acho que quando ela se libera dessa maldade, fala assim: não é maldade. Eu só quero mostrar algo que está dentro de mim, que eu... jogar para fora toda essa sensualidade, essa coisa gostosa, se sentir mulher, desejada, amada, gostar de si mesma, né? Então, acho que quando ela consegue administrar tudo isso dentro dela, é quando ela vai te procurar, né? Para poder fazer uma coisa legal, isso, né? Para retratar isso. Mas tem uma questão também nisso tudo, que o homem, geralmente, ele tem medo da mulher que se liberta. O homem ainda está vivendo a sua revolução. As mulheres já estão numa segunda etapa da sua revolução, né? Já estão repensando os valores, já estão diminuindo as arestas da sua própria revolução, assim, né? Estão repensando algumas coisas. Elas estão vendo que não precisam ser iguais aos homens, né? Como no começo do movimento feminista, que parecia que as mulheres queriam ser iguais, né? Aos homens. E fica feio, fica uma coisa não é bem grotesca, assim, enfim, né? Mas os homens, eles também estão passando por um momento assim, de modo geral, de se aceitarem também. E aí eles têm que aceitar também a mulher livre.
Só que os homens têm medo do feminino livre. Esse arquétipo do feminino livre, ele é muito forte. Ele existe em todas as mulheres e os homens, quando se dão, quando se relacionam com ele, geralmente é com muito medo. Então, só os homens que se libertam desse medo do feminino dentro deles mesmos é que conseguem lidar com mulheres livres. Senão né? ele tem medo, poderosas. Senão ele tem medo e agride. Reprime. Julga pelo errado. Julga, enfim. Né? Faz aquela mistura de uma coisa bonita com uma promiscuidade, né? Querendo mostrar que não é por aí, como você falou, né? Pra quem? Pra quê? Né? Então, você acha que a sociedade está menos machista? Sim, estamos caminhando para um mundo menos machista. Isso é muito bom, né? E assim, por exemplo, ainda há aquela distinção de mulher para sair, para bagunçar, e aquela mulher que é para ser a companheira. Ainda existe essa diferença? Existe, mas na mente dos homens que ainda temem o feminino livre. Os caras que já resolveram isso na cabeça deles, eles querem uma mulher livre. Uma mulher que seja o que ela é. Sabe? E a mulher é as duas coisas. A mulher tanto é a menininha quanto é a devassa. A mulher fatal. A fatal, a perigosa. Então, a mulher tem tudo isso. Tem todos esses arquétipos nela. Sim. E saber conviver com isso não é muito fácil para o homem que tem esse medo, né, do feminino. Ele primeiro tem que se libertar desse medo da mulher livre. Mas antes a mulher também tem que se libertar do próprio medo dela também, de ser o que ela é. Porque não está só, acho que na cabeça do homem, não, né? Não. A mulher também tem que se livrar dessa coisa de maldade, de achar que tudo não pode, que tudo vai levar para esse lado da promiscuidade, que tudo é ilegal, é imoral, né? E não é. Você Exatamente. Tem que fazer por ela, né? Tem que fazer por ela, né, Carol? Tudo por ela mesmo. Tem que começar na cabeça dela, Lógico, né? Com certeza. Pensar em agradar os outros ou a sociedade, ela vai ficar lá naquele cantinho dela e não vai se realizar. A partir do momento que ela colocar dentro dela que ela merece, que ela tem o poder de mostrar para todo mundo quem ela realmente é, ela vai e arrasa.